Paz, graça, saudar a todos, cumprimentar a todos. Mais uma vez, estou aqui para compartilhar convosco a palavra de Deus. Então, antes de entrar no assunto, gostaria de fazer um pedido. Então, um pedido, a meu favor, peço para se inscrever no meu canal. Quando você se inscrever no meu canal, vocês estarão a me ajudar a fazer com que crescesse no canal. E outra coisa, penso colocar likes. Quando colocar likes, estarão a me ajudar a compartilhar. E também quando coloca like, se inscreve, estará a me dar força, estará a me fortificar, estará a me motivar, estará a me dizer que há uma necessidade que possa contribuir mais convosco. Então, por isso se inscreve, coloca like, estará a me ajudar a visualizar, estará a me ajudar a fazer o trabalho. O propósito de seja alcançar só o like já está a me ajudar a fazer o trabalho de Deus a favor das pessoas e também e também que possa colocar os likes. Então, os likes que está a favor do assunto, desculpa, os comentários que está a favor do assunto. Quando trata-se de dúvida, coloca as mensagens, estarei lá nos comentários, então estarei a defender o assunto, a estar a tratar outro vídeo a respeito do assunto. Então, está aberto para fazer um comentário, tendo dúvida, tendo alguma coisa também, para se estou a fazer bem, pode colocar, fiz bem, se só não estou a fazer como deve ser, pode colocar. Estarei também a me abençoar, a fazer muitas coisas para o próprio meu desenvolvimento, melhoramento. Então, vamos para hoje. Hoje quero falar sobre tema sobre morte espiritual, que é continuidade. Então, que dissemos uma das anteriores, falamos sobre a morte espiritual, relação a Deus, relação com Deus, relação a Deus, ou que relação a Deus. Então, hoje quero falar sobre a morte espiritual, mas quero falar as provas da morte espiritual. Quando falo desse tema, quero que quais são as provas que pode provar que tu estás morto espiritualmente. Porque quando falo isso, é importante para que nós possamos perceber que de fato estamos mortos espiritualmente. Para que os pecadores saibam quais são as provas que ele prova estar morto espiritualmente. Para os religiosos também que sabem quais são as provas de prova que estão mortos espiritualmente. E também os crentes para saber quais são, que nós possamos saber que essa pessoa está morta espiritualmente. Que quais são essas provas. Também crente que está morto. Então esses crentes vão ver nessas provas se reconciliar quando estão mortos espiritualmente. Então, e também para os crentes para que possa ajudar a conseguir compartilhar com os orientar. Porque quando falo os crentes, há crentes que são crentes, mas não têm noção das coisas de Deus, ou são crentes, mas pensam que todos somos crentes, ou são crentes ou pensam todos por fazer boas coisas, mas não pode igreja, já é boa pessoa. Então, mas eu quero te trazer quais são as provas que nos provas estão mortos espiritualmente. A primeira pergunta, não quero colocar aqui, gostar de dizer, muitos gostaram de fazer comentários. Eu acredito nesse propósito de Deus que tem contigo. Vai ficar surpreendido no próprio esse vídeo. Vai ficar surpreendido. Gostaria que comentasse, mas quais são as provas de prova quanto te prova que está morto espiritualmente? Porque quando muitos falam de prova espiritualmente, muitos já verem que são os pecados, eu acredito. Porque aquela pessoa fuma, rouba, mata, draba,
A minha pergunta, se são os pecados que nos provam que uma pessoa está morta espiritualmente, vamos lá fazer questão simples. Um crente não mata. Um crente não cai no pecado. O crente não peca. Um crente não fica decepcionado. Um crente não fica desanimado. Então, isso quer dizer o quê? As pessoas iam pegar as coisas comparando com as pessoas que ainda não receberam, quer dizer que são as provas, que eles mostram provas que a pessoa está morta espiritualmente. Por exemplo, há crentes que são infiéis a Deus. Há crentes, coisas que fazem no mundo também os crentes fazem, não são todos. Estou a dar exemplo para que as pessoas entenderem. Então não estão nas comparações daquelas pessoas que fazem nessas coisas. Ou há crentes que se convertem para Deus e depois chega o tempo, fica decepcionado, volta na vida do mundo, vai cometer as coisas. Ou o próprio mestre no cristianismo pode cometer um crime. Já imaginou, por exemplo, vem bandido, você vai me dar um exemplo, por exemplo, você é um empresário cristão. Então você tem documentos licenciados da arma, então aparece bandido. Acredito que vai dar um tiro pode aquele bandido perder a vida. Não estou dizendo para fazer, só estou a dar exemplo. Mas na tua casa entrou bandido, por exemplo, ele chega aí que te desgraçar, você apanhou uma coisa para se defender, pode matar. Ou vê uma pessoa mais forte em relação a ti, essa pessoa vê que não conhece, só quer te matar, não quer saber nada. Então pode conseguir umas técnicas sobre sair e morrer aquela pessoa. Anda para dizer, tá vendo? Então não são as comparações. Outra pergunta. Será que nos prova que a pessoa está morta espiritualmente? São boas obras. Isso fala por causa dos religiosos. Há religiosos bons, muito bons mesmo. Há religiões que são boas pessoas. Há religiões que ajudam o seu próximo. Há religiões que não deixam o seu próximo morrer de fome. Há religiões que eles vão dar a pessoas da rua comida. Há religiões que dão roupa a pessoas da rua. Há religiões que vestem melhor mais que cristãos. Bertão. Será que as provas estão naquilo ali que fazemos de boas coisas, que nós estamos mortos espiritualmente? Porque quando falo isso, existem cristãos também bons. Existem cristãos melhores como os religiosos. Existem cristãos que ajudam. Existem cristãos que dão o seu máximo. Existem cristãos que vestem melhor também como os religiosos. Será que são esse tipo de coisa? Ok, assim, da forma que eu vesti, para perceber-se melhor, é da mesma forma que veste a pessoa do mundo. É a pessoa do mundo que veste melhor mais que eu. Vamos dar exemplo. Pessoas que trabalham como escritor, quando é diretor trabalha no escritor, ele tem que vestir melhor mais que eu. Ele tem que estar de fato, tem que estar de fato, tem que estar de camisa, tem que estar de gravata, tem que estar de encaixe, tem que estar cabelo penteado, organizado, para mostrando que será que quando nos prova é coisa do bem-estar da pessoa, da organização, daquilo que faz com o seu próximo. Não é isso. Isso quer fazer com que as pessoas percebam. A morte espiritual não está nada a ver com medo de relação às coisas que acontecem. Você sabe que há pessoas que já foram crentes, estão decepcionadas, voltam no mundo antigo. Mas são crentes, estão decepcionados. Há crentes que, por exemplo, há mulheres que... Há homens que eram drogados, chegou decepcionado, voltaram a se drogar. Então, se você percebe que se baseia nesse tipo de coisa, vai olhar por causa daquilo que faz. Está decepcionado. Há mulheres que, por exemplo, estavam na prostituição, chegou o tempo, foi aceitar o Cristo e ficaram decepcionados, voltaram naquele mundo. Então, se você quer se basear naquelas coisas, vai começar a... Até isso quer dizer o quê? As provas da pessoa estar morta espiritual não estão no nível do horizontal. Quando fala do nível horizontal, não está no nível da dimensão da face da terra em medições, ou em cálculos, ou em análise. Porque quando fala a morte espiritual está relacionada com o vertical.
Está relacionado do céu para a terra ou do terra para o céu. Olhamos do céu para a terra a morte espiritual. A morte espiritual verificamos do céu para a terra. Será que essa pessoa está de acordo com a conectação do céu? Só esse tipo de coisas. Provas. Só vou na igreja. Será que eu chego nas provas? Não. Então são essas provas. Tem que prestar bem atenção. Para que perceba quais são as provas. Nas provas quando alguém está morto espiritualmente. Falei do horizonte vertical do céu para que na terra, aquilo que fizemos, viemos fora de lado. Porque se me ver aqui vai dizer que esse homem é morte espiritual, porque não vestiu como deve ser. Não é? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com os cálculos. Pessoas. O respeito melhor do mundo mais que eu, a pessoa mais educada mais que eu, há pessoas humildes mais que eu, há pessoas... Posso dizer, isso não tem nada com dimensão de nível de cálculos com as pessoas. Quando eu falo dessas pessoas humildes, simples, estou falando de pessoas que nem são crentes, já dá para dizer, não estão aí escondendo cálculos. Não está aí em que fazemos, não está aí em que somos, não está aí em que fazemos, não está em aquele que somos, não está naquele que fazemos, não está em aquele que temos ou damos. Está no vertical do céu para a terra. A morte espiritual é verificada a partir do céu para a terra. Será que essa pessoa está de acordo em conectação, de acordo com as coisas do céu? Porque a morte espiritual está de acordo com a relação com Deus. É isso que vamos aprender. Por isso que diz que vai ficar surpreendido. Somente com esse tipo de coisa. Você que é religioso, que acreditou nas tuas obras, já está a ficar surpreendido. O próprio cristão está a ficar surpreendido. Porque metia e próprio os pecadores estão a ficar surpreendidos, porque conhece boas pessoas, então o pecador diz que para aquela pessoa é melhor do que aquela pessoa da igreja, não é? Está a ficar surpreendido. Quando falo dessa forma, não estou a falar para medir ou para humilhar, quero que tu perceba essa mensagem que estou a trazer, para que perceba quais são as provas que possam nos levar quando uma pessoa está morta espiritualmente. Para quem perceber, isso não tem nada a ver com os cálculos, com os balanços, com os lados, dimensões, isso não tem nada a ver. É isso mesmo. Ok. Para que nós conhecêssemos as provas que nos provam a morte espiritual, vou basear hoje somente com um versículo. Dentro desse versículo, vamos trabalhar dentro desse versículo. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 12. É o nosso versículo base. Efésios capítulo 2, versículo 12. Ele diz essa palavra de Deus. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Vamos trabalhar com 5 pontos no mesmo versículo, que nos fala das provas da morte espiritual. Ou estamos a falar da prova que nos prova quando que uma pessoa está morta espiritualmente. No Efésios capítulo 2, versículo 12, no que 12 veio o assunto, é o apóstolo Paulo que estava a falar com os gentios. Os gentios estavam a falar da posição dele antes de se converter em Cristo. Agora estava a falar em como que vocês eram antes de se converter em Cristo. Não quero falar desse assunto, estávamos a sair desse assunto. Eu estou falando dos pregadores que trabalham os pregadores positivos, os pregadores textuais, os pregadores proféticos. Não sou para fazer isso. Só para fazer tópico, não só para fazer pregação. Estou a trazer o propósito de Deus para que possamos compreender. Eu não estou falando com a pessoa que está em Cristo, agora estou em Cristo, mas estou mostrando pessoal como que nós estamos em Cristo. Como podemos ver a pessoa quando está morta espiritualmente, está morta espiritualmente, as provas. Primeiro ponto, a Bíblia diz assim:
Primeiro ponto, aí no versículo 12. Naquela época você estava sem Cristo. Primeiro ponto, uma das provas que prova uma pessoa está morta espiritualmente é a pessoa que não tem Cristo na sua vida como Senhor Salvador. É um dos primeiros elementos. Quando uma pessoa não... Deixa ela para perceber. Toda a igreja que não acredita em Jesus como Senhor, pecadores que não acreditam em Jesus como Senhor Salvador, é uma das provas que está morto espiritualmente. Não acredita em Jesus que é o Senhor e Salvador. E essa pessoa está morta espiritualmente automaticamente. Sem mencionar as obras verticais. Essa pessoa está morta. A morte espiritual é revelada através das pessoas que não têm Jesus Cristo como Senhor Salvador. Para que tu percebas, há igrejas que dizem Jesus Cristo não Deus. Eles estão mortos espiritualmente porque eles não aceitam Cristo para sendo Deus nas suas vidas. Quando diz Jesus Cristo não Deus, estão mortos espiritualmente porque não aceitam Jesus como Senhor Salvador nas suas vidas. As igrejas que diz Jesus Cristo é o último profeta, por isso ele não é o nosso profeta, não é ele que traz a orientação para nós. Essa igreja está morta espiritualmente, porque eles não têm Cristo como profeta, entre aspas, tem outro profeta. Há igrejas que colocam Cristo, acredita em Cristo, mas coloca Cristo no lugar da substituição, uma coisa para substituir Cristo, que é a imagem. Não quero aprofundar esses assuntos, porque se eu aprofundar esses assuntos já que pode amanhecer. Já detalhar a igreja, explica quais são as igrejas. Para orar esse tipo de coisa, essa igreja está morta espiritualmente porque não tem Cristo como seu intermédio. Não tem Cristo como seu caminho. Não tem Cristo como sua orientação. Não tem Cristo como sua guia. Não tem Cristo como caminho. Não tem Cristo como a vida. Não tem Cristo como a verdade. Essa igreja está morta espiritualmente. Essa igreja, quando não tem Cristo como a base fundamental, que Ele é a verdade, é pregado, é a vida, é pregado, é o caminho, é pregado, não prega, isso é essa igreja está 100% mortalmente, está sem Cristo, significa morte espiritualmente. A morte espiritualmente está relacionada quando uma pessoa não tem Cristo é igreja. Essa pessoa está 100% morta espiritual. Se fundamenta na pessoa de Jesus e Cristo. É simples. Tens Cristo na sua vida como Salvador. Tem Cristo na sua vida como teu orientador. Tem Cristo na sua vida como teu guia. Tem Cristo na sua vida como a sua verdade. Tem Cristo na sua vida como o seu caminho. Tem Cristo na sua vida como a sua vida. Não. Logo é morto espiritualmente. Não, você é igreja, Cristo é a verdade, Cristo é a revelação, Cristo é o caminho, Cristo é a conduta, Cristo é o que. Não, está morto espiritualmente, simplesmente assim mesmo. A morte espiritual é uma revelação sem Cristo. Quando uma pessoa não tem Cristo, a igreja não tem Cristo, está morto espiritualmente, sem procura, sem busca, sem determinação, sem o que nada, está morto espiritualmente. Por isso que sem Cristo está morto. Então, o primeiro passo é a pessoa sem Cristo. Quando sem Cristo está morto espiritualmente. Segundo ponto, é 12 mesmo, 12 diz assim. Separado da comunidade de Israel. Quando essa pessoa é separado da comunidade de Israel. Isso aqui é pesado. Como é que onde quer chegar? Escuta, ela vai entender melhor, porque tu vai ficar confuso. Porque eu não estou em Israel. Nem onde estou, não estou em Israel. Não estou a conviver com a comunidade de Israel. Eu não faço dentro da comunidade de Israel, onde estou nem tem Israel.
Você também se acredita, também não tem Israel, não tem povo de Israel, não está a conviver com Israel, nem você não convive com eles, nem estás no país dele, nem o teu país não estão. Eu estou a dizer para que a pessoa percebesse bem que o próprio Israel que estão hoje em dia, que conhece, será que vai dizer, é isso que nos prova que eles também, por ser de Israel, já não estão mortos espiritualmente? Não é isso. Não é isso. Ok, como é que eu falo sobre a comunidade de Israel por não fazer parte da comunidade de Israel? Está morto espiritualmente. Como é que eu digo fazer parte da comunidade de Israel, está morto espiritualmente, quando próprio eu não estou em Israel? Próprio eu não sou Israel, ou não estou juntado com Israel. Não estou no país depois, será obrigado a sair daqui e viajar para estar no país de Israel. Isso aí mesmo, para que tu percebesse. Deixa eu abrir um pouco para que possa despertar um pouco o seu interesse. Deixa eu abrir no João 4, versículo 22. João 4, versículo 22, diz assim: vocês samaritanos adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Significa a comunidade de Israel, temos que adorando o Deus do povo de Israel. Quando falo da comunidade de Israel, quando falo de Israel, estou falando temos que adorar o Deus de Israel. O Deus de Israel, estou falando o Deus bíblico. Existe Deus, porque a Israel que tem Deus. Não é que tem Deus, só quando diferente temos que entender. Então, Jesus Cristo estava a dizer ao mulher samaritana, vocês adoram isso que não sabeis. Então, uma igreja que não adora o Deus de Israel está morta espiritualmente. Significa por não fazer parte do Deus de Israel, já está morto espiritualmente. Porque o Deus que nós recebemos, conhecemos, o Deus de Israel. O Deus que nós hoje confessamos, falamos, o Deus de Israel, não é o Deus de mim, não é o meu Deus, não vem de mim mesmo. Não parte de mim mesmo, parte do Israel. O ser alcançado do Evangelho foi através do Israel. Não esteve aqui no Moçambique, depois acordei, comecei a conhecer o Evangelho, não. Foi por causa de Israel. Eu faço parte de Israel. Faço parte de Deus de Israel para entender esse negócio. Não estou dizendo para você ir no Israel, não é isso. Porque muitos tirar também gostam, não estou adorando a Deus. Estou dizendo que você tem que fazer parte de Deus de Israel. Essa para quando digo para a comunidade de Israel. O apóstolo pode dizer que agora você já faz parte com Israel, que é o mesmo Deus que eles adoram. Vocês já adoram o mesmo Deus. Vocês servem o mesmo Deus de Israel agora. Por vocês não tinham uma parte com eles. Vocês estavam separados. Quando vocês estavam separados, por isso não serviam o mesmo Deus. Isso aí é que falo sobre a alma espiritual. Toda a igreja que não serve o Deus de Israel está morta espiritualmente. Por exemplo, a minha igreja que serve o Deus Ismael está morto espiritualmente. Outras igrejas servem o Deus do África, outras igrejas servem o Deus não sei o que está morto espiritualmente. Outros servem o Deus do Egito, está morto espiritualmente. Outros servem o Deus do África, está morto espiritualmente. Outros servem o Deus do homem, está morto espiritualmente. Outros servem o Deus do fundador, está morto espiritualmente. Outros servem... Temos que servir o Deus de Israel. Quando uma pessoa não serve o Deus de Israel, significa que está morto espiritualmente. Porque nós confessamos o Deus de Israel, fomos mostrados esse Deus com Israel. Quando a pessoa nos confessa o Deus de Israel, significa que está morto espiritualmente. Tu vai dizer agora, se fala de Jesus Cristo, isso é bíblico. Jesus Cristo é Deus de Israel. Jesus Cristo parte da origem de Israel. Jesus Cristo é onde ele surgiu, é onde ele nasceu, é onde expandiu o Evangelho. O povo foi para outros sítios. Jesus Cristo escolheu os judeus para expandir o Evangelho para nós, porque Deus enviou Deus para Jesus Cristo, Jesus Cristo para os judeus.
Se tivesse Deus enviado Jesus Cristo para nós, nós íamos estranhar por nós não conhecemos esse Deus de Israel. Íamos dizer, esse gajo está nós bom de cabeça, isso aqui. Então fala que esse Deus está falando, nós não conhecemos. Íamos nos comportar como rei Faraó, dizer, qual esse Deus tem cara? Qual esse Deus está falando que não tem voz, não tem cara? Por não conhecermos esse Jesus veio através do povo de Israel. Capaz escolheu os judeus, enviou os judeus para expandir o evangelho. Então, uma pessoa, quando não tem Deus de Israel, está morta espiritualmente. Chama-se a morte espiritual. É o segundo passo. Primeiro passo, sem Jesus Cristo está morto espiritual. Não precisa a pessoa dizer para eu aceitar Jesus como Senhor Salvador. Olha, quem é Jesus Cristo na sua vida? Aceita Jesus Cristo, mas a minha igreja, para servimos quem está morto espiritualmente, mano. Não importa o que faz. Mas eu não sigo aquelas coisas. Está morto espiritualmente essa pessoa. Está morto espiritualmente. Então, esse tipo de coisas, quando uma pessoa não faz parte do povo de Israel, está morto espiritualmente. Isso aí, vou resolver outro dia que explicar o assunto. Como é que podemos perceber, mesmo aqueles que falam em nome de Cristo estão mortos espiritualmente? Vou resolver outro dia esse assunto. Então, se está interessado em fazer essa pergunta. É que quando fala isso, está cheio de igrejas que usam muito o nome de Jesus Cristo, mas muitos não percebem que estão mortas essas igrejas. Muitas igrejas usam o nome de Jesus, fala tudo em nome de Jesus, mas não percebem que estão mortos. E próprios crentes, pessoas que estão ao vivo, ouvir falar do nome desse Cristo e pensam que estão mortos. Se estão interessados em fazer questão, vou agora resolver esse assunto. Terceiro ponto, a mesma pergunta, desculpa, no mesmo versículo 12, C. Sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa. Quando uma pessoa não faz parte das alianças da promessa de Israel, está morto espiritualmente. Quais são as promessas de você? Onde que encontra as tuas promessas? Nossas promessas encontramos através do intermédio das promessas foi feito Israel. Todas as promessas, quando a Bíblia é sagrada, são as promessas que veio através das promessas do povo de Israel. Se uma igreja ou uma pessoa não se encontra nas promessas dentro do povo de Israel ou de Deus de Israel, está morto espiritualmente. Também vamos falar outro dia, se estiver interessado para explicar, porque a pessoa já usa as promessas do povo de Israel para manipular. Uma pessoa pode dizer, você já era um estrangeiro, você não fazia parte de nenhum pacto que não fazia, nenhum acordo com o povo de Israel. Porque quando fala de aliança, a igreja que faz acordo, pactos não com Deus de Israel. O povo de Israel é que a aliança, ela, quando vai embaixo, ela fez a conta que foi feito por sangue de Cristo. Com o sangue de Cristo. Então, a nossa aliança fomos feitos unidos com Israel por intermédio do sangue de Cristo. Então, a pessoa, quando é não unido por Cristo, não foi reunido pelo sangue do Cristo, reconciliado com Cristo em Deus, significa reunido pelo sangue de Cristo, está morto espiritualmente essa pessoa. Deixa eu ver, parece versículo 14, se não estou enganado. Ok, deixa lá, não estou a ver. Ok, mas assim mesmo. A promessa. Faz parte de que promessa tu? Qual é a sua aliança? Qual é a aliança da sua igreja? Com que aliança tu que tens? Tens aliança com Deus de Israel, que é Jesus Cristo, por intermédio do seu sangue. Se não tem essa aliança por intermédio do sangue de Jesus Cristo, então você não faz
parte, tipo dizer assim, você está morto. Está morto espiritualmente. Quem não faz parte da aliança do povo de Israel por intermédio do sangue de Cristo está morto espiritualmente. Porque toda a igreja que não faz parte da aliança, para que perceba, faz parte dela, tem que ver por Cristo. Quando é negar as igrejas que não têm nenhuma aliança com Cristo, para que pertence o povo de Israel. Milhares. Quantas pessoas que não têm aliança com Israel por através do sangue de Cristo são milhares. Pecadores não têm aliança com Cristo. Pecadores temos aliança com os curandeiros, com os feiticeiros, com nossos antepassados, com os mortos, com bruxas, com os deuses. Pecadores temos aliança com os iluminantes. Pecadores temos aliança com os mambones. Pecadores temos alianças com várias coisas. Então que não o sangue do sangue de animais. Religiosos têm alianças com Mohamed. Religiosos têm aliança com Elite White. Religiosos têm aliança com... Esqueci esse líder, pá. Esse líder de Testemunho de Jeová. Várias coisas. Então mostra a morte espiritualmente, religioso, e tem aliança com as doutrinas da sua igreja. Então mostra isso aí mesmo. Preste aliança com a sua doutrina, papai, fazer aquelas coisas, tudo vai dar certo, vou seguir aquele ritmo tudo. Então isso chama-se morte espiritualmente. A morte espiritual nos mostra alianças. Não temos aliança. Como pode dizer, por intermédio do sangue de Cristo estamos mortos, porque não temos nenhuma aliança com Deus. Não fazemos nenhuma parte das promessas de Deus. Então, todas as pessoas não fazem parte das promessas de Deus, estão mortas espiritualmente. Isso chama-se a morte espiritual. Que é o terceiro ponto. Vamos no quarto ponto. Quarto ponto. Vamos maneiro. Quarto ponto diz assim. T. Sem esperança. Sem esperança. Então, para que vejamos, as pessoas estão mortas espiritualmente e são pessoas que não têm esperança. Aqui esperança, não estou falando de esperança porque a minha vida não está andando, amanhã vai mudar, não é isso. Aqui esperança, não estou falando aquela coisa para já perder esperança, já não tenho força para lutar, não estou falando isso. Aqui esperança, não estou falando para a minha vida, para for desgraçado, já não vejo nada de expectativa, não estou falando isso. Todo mundo que vive na face da terra tem esperança, principalmente 99% ainda tem esperança. Por isso só a pessoa acordar e trabalhar tem esperança. Só a pessoa acordar e procurar emprego tem esperança. A pessoa acordar se formar tem esperança. Só a pessoa acordar fazer negócio tem esperança. Só a pessoa acordar e só dizer que é fazer alguma coisa tem esperança. Só a pessoa acordar e estudar tem esperança. Só a pessoa acordar e fazer alguma coisa tem esperança. Só a pessoa acordar, levantar, andar tem esperança. Só a pessoa acordar e tem esperança. Só a pessoa acordar e dizer já amanhã se eu tenho esperança. Não estou a falar desse tipo de esperança. A Bíblia diz que uma pessoa está morta e só podemos ver que está morta espiritualmente quando é uma pessoa sem esperança. O que se fala sem esperança aqui? É uma coisa pesada. Deixa eu explicar essa coisa para que tu percebesse melhor. Quando falo sem esperança, eu estou falando de própria pessoa que não sabe que tem a esperança que existe. Como assim? Sabe, há pessoas que vivem no mundo e não sabem que há esperança que existe. Porque não sabe. Como é que eu vou saber de uma coisa que eu não sei?
Só a pessoa, digo, não tem esperança porque não sabe. Por exemplo, a pessoa não sabe depois da morte vamos ressuscitar. Essa pessoa não tem esperança porque não sabe. Ele não sabe, mas existe esse tipo de esperança porque não tem esperança, não sabe. A pessoa só por lhe perguntar, por exemplo, como é que será o fim das coisas. Ah, pá. Se morreu, essa pessoa está morta espiritualmente, uma pessoa vive sem esperança. Quando faz espiritualmente, uma pessoa que não tem esperança após da sua morte. Aqui quando eu falo de esperança, não estou falando, não quero basear desse Facebook. A pessoa vai dizer, pá, no Efésios fala sobre a paz, no Romanos capítulo 5, fala da paz, também esperança, tribulação, não é isso, relaxa. Estou falando para que tu perceba o foco, para que tu perceba quando que uma pessoa não tem esperança. Por exemplo, próprio nós crentes ficamos desesperados, ficamos decepcionados, ficamos tristes, ficamos sem força e energia. Quando tu fica decepcionado, tu perde esperança. Chegamos a tempo de perder força para lutar, chega o tempo de perder força para orar, chega o tempo de perder força para estudar a Bíblia. Isso mostra que já não temos esperança. Até chega a hora, já não confiamos que não tem esperança. Não é esse tipo de esperança que eu estou a falar. Até chega uma fase tu já não acredita naquilo que está fora, não é isso. Chega uma fase tu não acredita numa relação que se encontra, não é isso. Chega uma fase tu não acredita numa situação que se encontra, não é isso. Chega uma fase tu não acredita numa segurança, não é isso. Estou falando de uma esperança da pessoa não ter noção após da morte. Próprios religiosos não têm esperança. Como? Perguntas religiosas. Como é que vai ser a morte? Epa, Deus, epa, depois da morte existe aqui no céu. Está morto espiritualmente. Porque epa, no inferno não existe. A igreja diz que o inferno existe. Não tem esperança. Está morto espiritualmente. Mas digo, é mais esperança em saber que a pessoa não tem esperança. Porque não sabe. Falta de esperança não ter, é desacreditar, contradizer a natureza da realidade. Posso duvidar, faz parte da minha vida, sou humano. Posso ser limitado, faz parte, estou falar, contradizer, não concordar com a existência do inferno. Se você está morto espiritualmente, não tem esperança. Significa a pessoa não acreditar sobre a existência de demônios. Que igreja que eu conheço. Significa não ter esperança, está morto espiritualmente. Então, a esperança que nós estamos a falar desapontando. Por exemplo, quando o povo de Israel, quando saiu no Egito, saiu no Egito no tempo da escravidão, quando eles chegam no mar Mediterrâneo, todo o povo perde a esperança. Não é essa esperança que estou a falar. Aqueles são humanos, são um povo. Até o povo que tinha esperança era o povo do Egito. Dizer para aqui já apanhamos, esses já não tem como, aqui vão morrer. Também não estou falando desse tipo de expectativa. Porque aí vamos dizer para o povo dizer, estamos espiritualmente, o povo de Egito, nós estamos espiritualmente, vamos dizer assim, não há esse tipo de coisa de aspecto físico. Quando falo da morte espiritual, que são pessoas sem esperança, falo de pessoas que não têm paz em Cristo. A sua paz nem se encontra na pessoa de Cristo, essa pessoa está morta espiritualmente. Porque não tem a segurança, não tem garantia a favor da pessoa de Cristo. Quando aqui fala da pessoa de Cristo, quero que a pessoa entenda todo tipo de ser humano que não tem Cristo. Não faz parte, não tem Cristo, não faz parte do povo de Israel, traiu por intermédio do Cristo, não faz parte das promessas de Deus por intermédio do sangue do Cristo, não tem esperança, a paz no meio da pessoa do Cristo. Essa igreja, essa pessoa está morta espiritualmente. A morte espiritual está de acordo com pessoas que vivem sem paz na pessoa do Cristo. Porque a igreja acredita que depois da morte vão voltar a existir. Mas isso não se chama esperança, é contradizer. É contradizer. Por exemplo, diz aqui, 14 para que terra.
pois Ele é a nossa paz. Efésios 2, versículo 15. Pois Ele é a nossa paz. Então significa eles, a sua esperança está na pessoa de Cristo. Por ter a paz na pessoa de Cristo, já a paz. Deixar para Romanos para que percebamos melhor 5, 12. 5:1. Diz assim, 5 Romanos 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, nosso Jesus Cristo. Nosso Jesus Cristo. Deixa eu ver outra coisa. Ok, aqui não vou usar muito novamente, interessante. Aqui diz, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, o Cristo. Então significa é a esperança. Então a paz em Cristo significa a esperança. Tais pessoas quando não têm paz com Cristo não estão mortas espiritualmente. Aqui paz, não estou falando da pessoa que se sente bem com Cristo. Não estou falando das pessoas que estão bem em Cristo. Estou falando em vertical, em justificação por intermédio do Cristo. Então por intermédio da sua fé na pessoa de Cristo que tem paz, há esperança nessas pessoas. A morte espiritual é isso. Se umas pessoas não têm paz, esperança, estão mortas espiritualmente. Se falo da paz, se não for justificado por intermédio do Cristo, essas pessoas estão mortas espiritualmente, não têm esperança, não têm nada. A pessoa nunca vai dizer não tem esperança, porque ele não sabe próprio o que é esperança, não sabe que não tem esperança, porque não sabe o que é esperança, de outra forma que estou falando. Estão mortos espiritualmente esse tipo de pessoas. Vamos. Último ponto, que é 5. Do versículo 12, diz assim. E sem Deus no mundo, 5 é. 12 é, diz. Sem Deus no mundo. Pesado. Pessoas que não têm Deus, que se encontram neste mundo, estão mortos espiritualmente. Deus, porque muitos pecadores, quando eles vão roubar, dizem para Deus me ajude. Não é isso ter Deus, meu irmão. Porque as pessoas, depois, quando sofrem algum acidente, depois escapam que acidente, diz graças a Deus. Não é esse tipo de Deus, pá. Porque os religiosos, ora a Deus, diz estão a adorar o Deus Criador do céu. Não é esse tipo de Deus, pá. As pessoas estão mortas espiritualmente porque na verdade não tem Deus. Pessoas do mundo, por graças a Deus, pensam que Deus está com eles, e na verdade quando não tem Deus. Os religiosos, por dobrar os joelhos, começaram a orar, pedir suas orações, pensam que estão a orar a Deus, não tem Deus, estão mortos espiritualmente. Parece que isso é pesado. Mas como assim? Vamos entender, irmão. Se a pessoa diz Deus, porque Deus está no meu coração, como eu te disse. Não é isso. Só as pessoas que dizem que Deus está no meu coração, não são pessoas que dizem. Não é isso que nos prova já, nós estamos no mundo espiritual, pessoas sem Deus no mundo. Escuta, o apóstolo Paulo, quando fala para os gentios, seu passado, o seu estado antes de Cristo, você estava sem Deus no mundo. Ou estava a dizer, vocês não tinham Deus na vossa vida. Ou o Deus de Israel não fazia parte, não era o vosso Deus. Como? Não vou usar aqui, quero aprofundar no Efésio, mas depois vou mexer se for possível. Morte espiritual são pessoas que não têm Deus, pessoas do mundo. Sigam os deuses da África, como dizem, que a África passou o pecado e servimos os nossos orientações dos nossos antepassados. Porque estão mortos espiritualmente, não tem Deus. Então, quando não tem Deus, são obrigados a seguir as orientações dos nossos avós, dos nossos pais, porque aqui é a África, e para a África é assim mesmo, porque isso é tradição. Ásia também, porque aqui na Ásia temos que obedecer os nossos rituais, temos que seguir as nossas origens. Na Índia,
Epa, come on. Em todo mundo, quando os pecadores não têm Deus, estão mortos, são assim mesmo. Estão sem Deus, não têm Deus. Deus não é aquela pessoa que diz, eu tenho Deus, Deus é meu coração, não é isso. A quem tu está na sua posição como seu Deus, isso é que se revela a Deus. Quando diz que a quem está a seu favor, a sua posição, que tipo de Deus tu serves? Que tipo de Deus tu que se conecta com Ele? Que tipo de Deus que tu vai a Ele a favor da sua vida nas circunstâncias? Estou falando do mundo. Nos direcionamos os antepassados, nos direcionamos os defuntos, nos direcionamos milhares das pessoas mortas da África, milhares das regras, Deus na Ásia, Deus não sei o que, esse tipo de coisa. Então são Deus. Os religiosos, sem Deus. Depois, o mais engraçado, os religiosos têm um papo palhaçada. Nós servimos o Deus que está nos céus. Porque todo serve Deus está no céu. Servimos o único Deus. Por nós servimos o único Deus do céu. Não é isso, meu irmão, que nos prova sem Deus. Deixa lá para que nós percebemos Efésios 2, versículo. Quero. Deixa eu conseguir observar bem, não estou conseguindo. Ok, deixa lá. Ele diz assim, versículo 17, 2:17, ele veio e anunciou paz a você, estava longe, isso que eu quero. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai. Anda a ver, o apóstolo Paulo diz ao povo de gentios que vocês têm acesso ao Pai por meio. Deixa eu ver. 18. Vocês, pois no meio dele, tanto nós como vocês temos acesso, tanto por meio dele, tanto nós como vocês, tanto por meio de Cristo, tanto como vocês, nós temos acesso ao Pai. Temos acesso ao Pai por um só Espírito. Andamos a dizer, quando as pessoas têm Deus como os religiosos, estou falando muito mais dos religiosos. Os religiosos, o nosso Deus tem que ser por intermédio do Cristo. Então, como os religiosos vão saber que eles têm Deus ao servir? Por Deus servimos Deus do céu. Então, vocês são pessoas que não têm Deus no mundo, porque você não se fundamenta na pessoa do Cristo. É por intermédio do Cristo que nós só podemos comunicar com o Pai. Quando nós nos comunicamos com o Pai de Deus, por intermédio que estamos mortos espiritualmente. É isso. A morte espiritual. São 5 pontos que falei. Para que nós identificamos a pessoa morta espiritual, identificamos a morte espiritual, a pessoa sem Cristo, primeiro ponto. Segundo ponto, identificamos a pessoa morta espiritual por não fazer parte da comunidade de Deus de Israel, por não fazer parte de Deus de Israel, ou por não conhecer Deus de Israel, ou não servir Deus de Israel. Terceira parte, por não fazer parte das promessas de Deus. Então, número 4, por não ter a esperança. Número 5, por não ter o Deus deste mundo nas suas vidas. Por intermédio de Cristo. Por meio de Cristo. Tem que ser por meio de Cristo. Estou falando muito mais religioso. Por meio de Cristo. Então, isso mostra nós estamos mortos espiritualmente. São esses princípios
base fundamental que nos prova quando é que uma pessoa está morta espiritualmente. Se uma pessoa diz que eu sirvo a Deus, serve a Deus por quem? Qual é o acesso que tu vais comunicar com esse Deus? Qual é a sua orientação para chegar a esse Deus? Porque a minha igreja me ensinou assim mesmo. Está morto, você não tem Deus. Porque nós só podemos ter Deus por intermédio do Cristo. Só temos acesso por Cristo. Nós pecadores só podemos ser reconciliados com Cristo no segundo Coríntios capítulo 5, versículo 18, para que fomos reconciliados com Deus, na ministério com Deus. Perdão, só podemos ser reconciliados com Cristo para termos Deus na nossa vida. Só podemos ter Deus ou servimos Deus quando somos reconciliados com Cristo. Pode dizer tudo, a amor espiritual se baseia na pessoa do Cristo em Cristo. Todos os elementos se baseiam na pessoa do Cristo. E fora do Cristo não tem como. Podemos ter as promessas de Deus por meio de Cristo. Podemos ter a esperança por meio de Cristo. Podemos ter Deus por meio de Cristo. Tá bem? Todos esses elementos se baseiam em pessoa de Cristo. Então fora disso é impossível. Uma mensagem mostra que Deus tem um propósito contigo para te provar que Deus nos prova que nós estamos mortos espiritualmente por ser fora de Cristo. Que Deus, quando nos revela esse propósito, está nos mostrando quando é que nós estamos mortos espiritualmente. São esses elementos que nos provam quando estamos mortos espiritualmente. Então, isso aí mesmo, temos que refletir, temos que analisar, temos que olhar a sua vida. Vou falar outro dia, se questão se diz para se estou morto espiritualmente, já me identifiquei com o que posso fazer. Se, por exemplo, diz, agora estou com dúvida, não consigo entender, estou morto espiritualmente, não seres morto espiritualmente, identifica-se, também posso ajudar. Se diz que tudo que vai ver relacionado ao mundo espiritual pode fazer questões, dúvidas, vou desenvolver esse assunto, vou explicar, vou detalhar de novo quanto assunto, mas faço questão, vou estar a apresentar a pregação, vou estar a fazer outro vídeo de pregação para que nós entendamos o propósito de Deus. Para mim não importa quantas perguntas, só para me estou a tratar o seu propósito com Deus, o propósito de Deus que tem comigo mesmo, que tem um propósito contigo. Estou de acordo tratar todos os assuntos a favor desse assunto. Mais uma vez penso que compartilha para que outros sejam alcançados. Através da sua compartilhação, vão conhecer esse estado seu, quando que eles são, se diz quando uma pessoa está morta espiritualmente. Muito obrigado com minha linguagem muito canimambo, que todo Deus possa vos abençoar. Amém.